Urso polar versus tigre. Urso polar. Tem nem que ver, meu irmão. O bicho chega até 700 quilos, o tigre 250, quem sabe até 300, você nem tem mais desse tamanho na natureza, mas a diferença de tamanho é brutal. O urso polar também tem garras afiadíssimas, é um predador experientíssimo, aliás, é o maior predador terrestre. Aliás, não só terrestre, mas terrestre e marinho, porque o nome dele já fala, ursos marítimos, e ele consegue tirar beluga de dentro d'água, que é muito mais pesada do que ele. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, o urso polar vence o tigre. Versus o leão. Correto. Se vence o tigre, o leão vai ser fichinho, não preciso nem dizer o resto. Versus gorila. Isso aqui vai causar discórdia, porque tem gente que acha que gorila vence tigre, tem gente que acha que gorila vence leão e vence até urso polar. Para de ver King Kong. O urso polar detona o gorila. Gorila não tem garras. Gorila é forte. O urso polar é muito mais forte do que o gorila. Ah, o gorila tem dentes afiados. Tem dentes afiados, tem dentes poderosos, molares muito poderosos, isso é verdade, mas não tem a capacidade de mordedura de um urso polar. Porque o urso polar, ele faz isso, ó, ele tem um pescoço projetado, né, um pescoço que permite ele morder onde ele quiser. O gorila precisa pegar as coisas e morder. Não é igual um tigre, não é igual um leão, não é igual um urso que sai mordendo o que quiser, como se fosse um cachorro. O gorila precisa de pegar as coisas e morder. Não quer comparar o gorila com a capacidade de mordida que um urso tem. O gorila, ele perde muito feio para o tigre, perde muito feio para o leão e, claro, com certeza vai perder para o urso polar também. Versus lobo. Cara, o máximo que o lobo consegue fazer é correr do urso polar. Isso realmente eles fazem. Correm do urso polar. Pode até roubar alguma carcaça de um urso polar, dependendo de onde ele está? Pode, pela agilidade. Mas nada que isso. O urso polar detona uma matilha de lobo junto. Versus crocodilo. Bom, vamos supor aqui que seja o crocodilo marinho. Aí realmente a briga fica muito feia. Difícil de dar um resultado. Até porque o crocodilo marinho pode chegar até 6 metros de comprimento. E aí, cara, nesse caso ele poderia chegar a 1 tonelada. Ficaria difícil para um urso polar. Até porque o urso polar consegue pegar a beluga, que é muito mais pesada, né? Mais do que 1 tonelada. Ok, concordo com você. Mas a beluga não tem a bocarra que um crocodilo tem. Então, nesse caso, eu não diria que o urso polar venceria com essa facilidade um crocodilo marinho, não. Pelo contrário, se fosse na água, o crocodilo marinho levaria a melhor. E em terra, o urso polar levaria a melhor. O urso polar não é um predador exímio específico para crocodilo. Se fosse uma onça pintada do tamanho de um urso polar, eu não tenho sombra de dúvida que os crocodilos dançariam, porque esse é um predador mais específico. É um predador que mergulha para fazer um determinado tipo de caça, está sendo selecionado para caçar répteis, aí sim, pode ser. Agora, o urso polar e o crocodilo marinho, eu diria empate. Versus onça, não dá nem... Enfim, tchau oncinha. Versus urso negro, também não dá. Javali, já era. Javali não tem como, cara. Versus búfalo. Urso polar, também acredito. Versus águia, camelo. Versus uma preguicinha, né? Enfim. Urso polar sola todo mundo aí. Um crocodilo marinho é que a gente fica na dúvida.